Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Shalom, a paz do Senhor, que já de antemão que Deus te abençoe. Eu venho através desse canal para poder deixar algumas palavras para vocês que Deus coloca no meu coração. E nesse vídeo eu queria falar sobre uma história que eu gosto muito. Eu amo a história de José. E é sobre ele que eu gostaria de falar nesse vídeo para vocês. Em Gênesis 37, 6 diz assim, a respeito dos sonhos de José. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que lhe tinha dito. Depois José teve outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Somente aqui. Por que eu gosto muito da história de José? Ele nos ensina muitas coisas, mas a principal às vezes a gente se pergunta assim, a história de José, Deus deu sonhos a ele e depois Deus permitiu ele viver todo aquele processo de dor, de sofrimento longe da sua família? Às vezes a gente não entende como funciona o tratamento de Deus, o ensinamento de Deus para conosco. José, ele não estava pronto para viver esses sonhos. Ele precisava ser ensinado, ele precisava ser moldado. Algumas coisas talvez precisava ser desconstruído nele. E isso não é diferente comigo e com vocês. Não é. Deus, ele permite situações, Deus, ele permite nós vivermos um processo, para que então a gente viva o propósito. Porque é no processo que a gente aprende, é no processo que a gente aprende a confiar, é no processo que a gente aprende a lidar, é no processo que a gente aprende muitas coisas, é no processo que a nossa visão espiritual muda, é no processo que a gente é moldado de dentro para fora, é no processo de dor que nós somos desconstruídos, é no processo que nós perdemos os nossos achismos, aquilo que nós tínhamos certeza, e então a gente aprende de fato o que é estar com Deus na presença dele. Ali José, ele precisou passar por tudo o que ele passou, para que então lá na frente ele vivenciasse e ali assumisse o governo do Egito. E em todo esse processo de dor, o que José mais ensinou e o que eu amo é confiança. É muito difícil você confiarmos plenamente em Deus. A gente vê Deus na Bíblia falando, a Bíblia relatando que Deus estava com José, mas a gente não vê José em momento algum reclamando com Deus, murmurando ou culpando a Deus, mas agradecendo. E eu tenho certeza que em todo momento ele estava com Deus. Foram anos de sofrimento, longe da sua família, longe dos seus irmãos, longe de amigos, longe de tudo, para que lá na frente ele vivenciasse o sonho de Deus, para que lá na frente ele pudesse viver aquilo que Deus colocou em sua mente, em seu coração. Então assim, entenda, o processo é doloroso, o processo ele vai deixar você muitas das vezes cansado, desanimado, triste. Muitas coisas vão acontecer que vão nos abalar, muitas coisas vão acontecer, vão fazer a gente sentir vontade de desistir de tudo, de todos, e muitas coisas vão acontecer que vai chegar ao ponto de talvez a gente questionar se realmente Deus está conosco. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, a confiar em Jesus. E o que é essa confiança? É conhecê-lo de tal forma que a gente vai ter a certeza que, independente do que aconteça, Ele está conosco. José conhecia o seu Deus.
José, ele sabia qual era o Deus de seu pai. Então é por isso que ele confiava, é por isso que ele se agarrava e ele tinha certeza que tudo que ele passava não era o fim, mas era o processo que ele precisava passar. Então a gente precisa ir até Jesus, conhecê-lo, ter intimidade com Ele, porque é através dele que nós vamos ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ir até Ele. E então assim a gente vai ter sucesso em tudo que a gente faz. Mas mais do que sucesso, conquistar as coisas, mais do que qualquer coisa do mundo, é de fato a gente estar na presença dele e vivenciar coisas que nós não temos lógica alguma ou dimensão do que poderíamos viver longe dele. Então nesse vídeo eu queria deixar essa mensagem para você. Confie em Deus. Mesmo diante das dificuldades, confie em Deus. Mesmo diante das opressões, mesmo diante das talvez faltando alimento, faltando alguma coisa, confia em Deus. Conheça Ele, porque às vezes nós falhamos nisso. Você não confia nele. Nós não confiamos nele. E então a gente falha. Então confia, vá até ele, tenha uma intimidade com ele como você nunca teve. E que nesse ano de 2024 seja um ano totalmente diferente. Um ano onde você vai colocar em seu coração, independente de tudo que eu passar, eu vou agradecer. Independente de tudo que eu passar, eu vou agradecer. Porque sim, existem pessoas passando por situações muito piores do que a minha. E às vezes a gente não sabe. Mas eu vou agradecer. Eu vou agradecer pelo alimento, eu vou agradecer pelo trabalho, eu vou agradecer por todas as circunstâncias, até mesmo pelas dificuldades, porque são elas que estão nos ensinando. Então confie e deixa Deus te moldar. Amém? Que Deus te abençoe e essa é a mensagem desse vídeo.